Aqui podemos ver a El Dia que, cheia de pessoas felizes, a razão havia assumido um novo Papa. Um Papa cujo discurso inaugural diria: Ele não deve ter imaginado que o que estava... E era verdade. Este homem não podia imaginar que em apenas 33 dias acabaria morto e se tornaria o protagonista de uma trama sombria. Será que ele havia conquistado a inimizade de pessoas muito poderosas que decidiram tirá-lo do caminho da forma mais abrupta? Bem, não vamos nos adiantar. A figura dos papas nem sempre está associada à fé, ao compromisso e à compaixão. Às vezes aparece cercada de escuridão. Uma revisão histórica permite descobrir sumos pontífices que se envolveram em episódios questionáveis, perversos e trágicos. Um dos mais inquietantes envolve um papa que se propôs a mudar o Vaticano para sempre. Um líder humilde, generoso, próximo aos fiéis, cujas iniciativas pretendiam romper com a solenidade da Santa Sé, e até manifestou suas intenções de extirpar seus piores aspectos. No entanto, 33 dias após assumir, teve um destino fatal que jamais foi esclarecido e desencadeou um mistério insondável. Quais atividades silenciosas do Vaticano ele se propôs a erradicar? Quais são as teorias mais sólidas sobre seu desfecho repentino? Outras autoridades eclesiásticas orquestraram o crime? Para chegar mais perto da verdade, é preciso voltar ao dia 28 de setembro de 1978, o dia em que João Paulo faleceu. Primeiro, se vocês gostam desses temas, podem escrever Vaticano aqui embaixo nos comentários. Se tivermos mais de 500 pessoas escrevendo Vaticano, vamos preparar outra vida de algum papa ou algum mistério que tenha acontecido no Vaticano? Vocês podem deixar sugestões sobre possíveis vídeos futuros neste canal. Vamos começar. Atrás de João Paulo sempre havia um homem albino. Luciane nasceu em 17 de outubro de 1912 em Forno di Canale, Belluno, um município da região do Vêneto, no norte da Itália. Sua infância foi marcada por carências e tragédias. Era o mais velho de 4 irmãos, filho de um casal humilde que sofreu as consequências da Primeira Guerra Mundial. O pai, Giovanni Luciano, era pedreiro, mas o trabalho era escasso e o salário mal dava para sobreviver. Para que os meninos tivessem um prato de sopa, outras vezes precisavam ir direto para a cama, sem a possibilidade de jantar. Aquele dia fez com que Albino tomasse consciência das dificuldades dos mais necessitados. Além disso, o clã sofreu perdas dolorosas. As mortes de Frederico, o irmão mais novo, e da mãe. Demais para uma criança de apenas 10 anos. Apesar de tudo, Albino encontrou consolo na religião. Seu pai formou uma nova família com outra mulher que era devota da Igreja Católica. E aquele que havia sido batizado, mas não estava tão imerso na fé cristã, mergulhou nas palavras do Senhor. Aos 11 anos ele entrou no seminário e, curioso, estudou textos de níveis mais avançados. 5 anos depois entrou no seminário gregoriano de Belluno, onde estudou filosofia e teologia. As aulas não ocupavam toda a sua vida. Nos verões, ele voltava para casa com a família para trabalhar no campo como qualquer outro, e isso o mantinha em contato com os seus. Em 1935, aos 23 anos, já havia sido ordenado diácono e sacerdote. Mesmo jovem, Albino teve uma carreira ascendente no clero. Foi professor e vice-reitor no seminário gregoriano e, em 1958, foi nomeado bispo em Vittorio Veneto pelo Papa João XXIII. Esse foi seu primeiro contato direto com um sumo pontífice. Uma situação que se repetiu quando, em 1969, Paulo VI o nomeou patriarca em Veneza. Albino usou sua ascensão na igreja para focar em uma de suas maiores preocupações, os necessitados. Ele pedalava pelos bairros humildes, levando palavras de ânimo. Não era comum que um bispo tivesse um contato tão direto com o povo. Ele também ia aos hospitais para visitar os doentes. Aparecia de surpresa, o que deixava tanto médicos e enfermeiros quanto pacientes atônitos. Ele também não descuidou do relacionamento com outros membros da igreja. Ele recebia todos os padres que vinham consultá-lo, sem necessidade de marcar horário. Além disso, ele mesmo visitava os sacerdotes que trabalhavam em montes e outros lugares remotos para ajudá-los com suas necessidades nesses locais tão distantes da civilização. Em poucos anos, Albino Luciani demonstrou ser uma personalidade eclesiástica, com um humanismo e dedicação incomuns. Isso fez com que ele fosse considerado pelo Vaticano para suceder a Paulo VI. Quando faleceu por problemas de saúde,
em 6 de agosto de 1978, uma oportunidade que começou com felicidade e terminou em trevas. Luciani foi um dos 111 cardeais presentes no conclave de 25 a 26 de agosto de 1978. Ele não era um dos favoritos, mas no Vaticano valorizavam sua humildade, simplicidade e generosidade. Inclusive, ele era considerado o único capaz de conseguir a união entre a facção mais conservadora e a mais progressista do clero. Também buscavam um italiano, pois teria mais influência na política local. A reputação e a nacionalidade favoreceram El Humo Blanco. Ele anunciou que havia sido eleito Papa quando chegou o momento de escolher o nome que usaria. De agora em diante, ele optou por um nome nunca antes usado na Igreja Católica. João Paulo considerou isso uma homenagem aos seus predecessores, João 23 e Paulo VI, que foram fundamentais em sua carreira. Assim, ele foi o primeiro Papa a adotar um nome composto. A ideia do recém-eleito sumo pontífice era se chamar apenas João Paulo, mas a Cúria o nomeou como João Paulo. No cargo, o novo líder do Vaticano deixou claro que não seria só mais um Papa. Demonstrou insatisfação com tantos luxos ao redor e quis dar exemplo de austeridade. Primeiro, recusou usar a tiara papal na coroação. Preferiu uma missa simples de início de pontificado. Também optou por uma vestimenta mais simples e deixou de lado a linguagem hermética da Cúria para falar de maneira mais acessível e direta, como quando interagia com os vizinhos. Considerava essencial transmitir com alegria a mensagem cristã, achava que a fé devia ser vivida com esperança, não com medo. Além disso, sempre encerrava uma conversa ou conselho com humor e um sorriso caloroso. Isso lhe rendeu o apelido de o Papa do Sorriso. João Paulo. Primeiro, ele sabia que o mundo vivia tempos turbulentos. A Argentina e Chile enfrentavam ditaduras e o Camboja passava por um genocídio. No caso da África, os conflitos armados e a fome eram constantes. Ele estava disposto a agir de acordo, mas antes precisava resolver problemas internos. Nos seus primeiros dias como Papa, João Paulo I fez discursos nos quais anunciou seu objetivo mais imediato: reformar o Vaticano. Sabia? Os rendimentos britânicos levaram Loboselamente, do ENIOF. Façam parte disso com ele. Simulação miliar que afirma Alcer. Sport 000 de INAL. Idiel estava longe do controle das autoridades italianas e podia movimentar capitais internacionalmente sem supervisão. O Banco do Vaticano era o maior acionista e garantidor do Banco Ambrosiano, que virou canal de lavagem de dinheiro, transferências ilegais e operações clandestinas. Grande parte dessas quantias teria vindo da máfia. Para cortar essa raiz sombria, o Papa mandou investigar o diretor do Banco do Vaticano, o arcebispo americano Paulo Marcinkus. Ele pretendia destituí-lo, junto com outros da Cúria, como o secretário de Estado, cardeal Jean Billotte, considerado burocrático demais. Não eram apenas palavras as de João Paulo I, ele estava decidido a fazer mudanças radicais na primeira igreja para devolver a transparência e a confiança ao povo. Em discurso, ele destacou a necessidade de uma igreja pobre para os pobres. Por isso, trabalhou sem parar, revisou documentos econômicos e do governo e se preparou. E preparando anotações manuscritas que nem seus secretários, o padre John McGee e o padre Diego Lorenzi podiam ver. Tamanha era sua dedicação, que costumava ficar acordado até tarde. O mesmo compromisso ocorreu em 28 de setembro de 1978. Depois de jantar no apartamento papal com seus secretários, conversou com Billotte, reforçou suas intenções de renovar o Vaticano e até lhe comunicou que o substituiria em seu cargo. Além disso, enfatizou que as mudanças fossem implementadas rapidamente. Próximas dali estavam as 4 religiosas responsáveis por ajudá-lo, incluindo irmã Margherita. Como de costume, por volta das 22, ele agradeceu pelo trabalho delas. E antes de se retirar para o seu quarto com vários documentos, ele lhes dedicou seu sorriso típico e disse: "Até amanhã, irmãs. Se Deus quiser, celebraremos juntos a missa." Elas não sabiam que seriam suas últimas palavras. Horas depois,
Irmã Marguerita o encontraria em seu quarto. E é assim que nossa história volta ao começo. Depois de ontem, imóvel diante do Papa Luciano e da irmã Marguerita, ela procurou o padre Magui e o padre Lorenzi. Ambos chegaram imediatamente e constataram que o homem não respondia a estímulos. Chamaram Bilotti, que contatou o médico do Vaticano, o Dr. Renato Busonetti. Ele examinou o corpo e confirmou o que ninguém ousava dizer em voz alta. João Paulo I havia falecido. O médico estimou que, pelo estado dele, o falecimento havia ocorrido às 23 horas do dia anterior. A notícia foi comunicada inicialmente no Vaticano e logo divulgada publicamente por uma nota de Bilotti. A comoção foi unânime. João Paulo I tinha 65 anos e só haviam se passado 33 dias desde sua posse. Até mesmo aqueles que o tinham visto pela televisão e outros meios ficaram chocados. Em suas poucas aparições, ele havia demonstrado ser um homem bondoso e genuíno, com verdadeiras intenções de mudar a igreja para sempre. O funeral foi realizado na Praça São Pedro e cerca de 100 mil pessoas compareceram. A escolha do sucessor ocorreu mais rápido que o normal. 18 dias depois, assumiu o cardeal Karol Wojtyła, arcebispo de Cracóvia, que adotou o nome de João Paulo II em homenagem ao seu breve predecessor. Após a morte de João Paulo I, tudo aconteceu rapidamente, mas restava uma dúvida. Qual? Qual era a causa exata de sua morte? Segundo Busonetti, ele havia sofrido um infarto do miocárdio. No entanto, ninguém mais conseguiu confirmar isso. Bilotti e autoridades do Vaticano decidiram que os restos do Papa não passariam por autópsia. Em vez disso, o corpo foi embalsamado poucas horas após ser encontrado. O secretário de Estado justificou a decisão apelando à tradição da Santa Sé e mencionou proibições do direito canônico. No entanto, alguns especialistas afirmaram que não existia nenhuma proibição, principalmente se uma morte gerasse suspeitas. Por causa dessas ações do Vaticano, a morte de João Paulo I ficou misteriosa. Claro, não demorou para surgirem inúmeras teorias. Um dos principais acontecimentos destacados pelos devotos das conspirações foi a atitude imediata de Pilate após a morte de João Paulo I, segundo relatos. Ao encontrar o cadáver, ele mandou retirar um frasco de remédios, os papéis que o outro tinha na mão e um possível testamento espiritual. Depois, mandou lacrar o quarto. Além disso, a nota que ele enviou anunciando o falecimento do Papa foi considerada muito breve e fria. Diante disso, as primeiras teorias indicaram negligência. Disse que o Papa teria se automedicado ou consumido um medicamento inadequado, como Efortil para pressão baixa. O médico em Veneza disse que ele tinha hipotensão. Surgiu também o boato de que Luciani teria sucumbido a uma combinação fatal de estresse, fadiga extrema e isolamento. Ele acordava muito cedo, dormia pouco e levava um ritmo muito exigente. Além disso, havia a pressão de decidir modificações no Vaticano. No entanto, quase ninguém acreditava que tivesse sido uma morte natural ou um erro médico. A maioria das teorias enfatizava as personalidades e organizações poderosas que o Papa pretendia banir. Para muitos, era certo que alguém tentou matá-lo e silenciá-lo de todas as formas. No corpo não foram encontrados sinais de violência. Mas o desaparecimento do medicamento e dos papéis, assim como o pedido de embalsamamento imediato, faziam pensar em um método silencioso e eficaz. Envenenamento. Mas quem foi o culpado? Segundo o escritor britânico David A. Yallop, o plano macabro poderia ter sido orquestrado por Bilot, junto com Marquinhos e outras figuras da cúria que estavam sob suspeita. Yallop não era apenas um fanático por conspirações, mas um especialista em crimes não resolvidos. A obsessão por João Paulo o fez invadir as próprias secretarias pontifícias. Ele conversou com o padre Magui, que lhe contou sobre a rotina do Papa e seus planos de fazer uma limpeza profunda nos organismos que o cercavam. Também porque no corpo eles sentiam no corpo, né? Os que sentiam no corpo, né? Os que se sentiam no corpo, sentiam no corpo. Os que se sentiam no corpo, o corpo sentia corpo. Os que se sentiam corpo e os que se sentiam em corpo. Quem se sentia em corpo, sentia no corpo. Quem se sentia nele, sentiam no corpo. Sentiam nos que se sentiam no corpo. Os que sentiam o corpo no corpo. Os que se sentiam corpo. Memórias. When the bullet hits the bone,
que traz anedotas e detalhes de seus atos mais sombrios. Admitia ter participado no crime do pontífice para evitar que ele revelasse a fraude financeira do Vaticano. Ele diz que colocou Valium no chá para deixá-lo inconsciente e depois tirou sua vida com cianeto. O mafioso disse que um exame forense no corpo revelaria vestígios do veneno. Os investigadores desconfiaram de Raimundo e de seu livro, já que suas histórias são difíceis de comprovar ou simplesmente inverossímeis. Entre as teorias sobre João Paulo I, a mais intrigante envolve a maçonaria, uma das sociedades secretas mais antigas. Segundo apurou Yalov, dias antes de seu falecimento, o sujeito havia recebido um artigo da agência de notícias Observatório Político, intitulado A Grande Loja do Vaticano. Seus parágrafos acusavam 121 pessoas de maçonaria, incluindo bispos, cardeais e outras figuras influentes da igreja. Destacavam-se Bilot e Marquinhos. Isso significava outro escândalo, já que aos católicos era proibido se unir a essa sociedade. As teorias, nesse caso, apontavam para a P2 loja maçônica ilegal na Itália. Outro de seus membros era Roberto Calvi, justamente diretor do Banco Ambrosiano. Calvi desapareceu quando o escândalo de corrupção ocupava as manchetes dos principais meios de comunicação do mundo. Ele só voltou a ser notícia em 1982, quando seus restos foram achados em Londres. O primeiro exame forense indicou que ele havia tirado a própria vida, mas anos depois, uma nova análise feita por outros peritos revelou que ele tinha sido vítima de um crime. Teorias sobre o crime de João Paulo I se multiplicaram por décadas, mas também houve quem as quisesse desacreditar. Em 2017, a jornalista italiana Stefania Falasca publicou uma análise de arquivos que refutava especulações e apresentava evidências científicas de que ele morreu de infarto. No entanto, ela não descartou totalmente a influência da política e das tensões no Vaticano. A melhor prova de que as perguntas parecem não ter fim. Em apenas 33 dias, João Paulo I deixou sua marca na cultura popular. O Papa do Sorriso é lembrado por seu caráter humilde e afável, suas ideias de uma igreja voltada aos pobres e a busca por recuperar valores e se aproximar do povo. Suas promessas de reformar o Vaticano mostram até que ponto ele poderia ter mudado o rumo da igreja. Mais recentemente, as novas autoridades do Vaticano reivindicaram sua figura. Em 2022, o Papa Francisco se encarregou de que ele fosse beatificado quando um milagre pôde ser comprovado. A recuperação de uma menina de 11 anos em Buenos Aires que superou uma encefalopatia aguda e uma infecção grave depois de rezar pela intercessão de Luciane. Da mesma forma, Francisco criou a Fundação João Paulo I, destinada a divulgar seus ensinamentos. Seu sorriso marcante e legado foram ofuscados pela morte súbita e pelos mistérios. Um episódio que gerou discussões, livros, reportagens e até ficção. Em O Poderoso Chefão, 3 sugerem que a máfia causou seu fim. Por sua vez, o filme Anjos e Demônios, baseado nos livros do escritor Dan Brown, menciona que ele recebeu uma overdose de um medicamento. O falecimento de João Paulo I permanece um mistério e mostra que até as instituições mais sagradas e respeitadas podem guardar segredos inconfessáveis.